Bom, antes de mais nada, nós estamos aqui, né, estou sem máscara, porque este é um ambiente que está preparado para que a gente possa respeitar o isolamento social. Eu tive contato, né, com a Carolina Maria de Jesus, quando eu, como professora ainda, fui trabalhando o livro O Cortiço. Gostaria de relacionar a obra, O Cortiço, com algo que pudesse ser mais recente e que pudesse realmente mostrar a realidade dessas pessoas que viviam realmente, que vivem ainda em comunidades. Foi nesse momento, então, que eu tive contato com o livro da Carolina Maria de Jesus, com o relato dela. E isso me deixou bastante emocionada, porque a Carolina Maria de Jesus não apresentava ali apenas um relato da sua vida, mas apresentava a realidade de uma mulher negra, de uma mulher favelada, de uma mulher catadora de papel, numa cidade como São Paulo, e apresentava também a realidade de uma mãe solteira. E tudo isso me comoveu muito, porque Carolina Maria de Jesus é uma representante dessa realidade brasileira esquecida, dessa realidade brasileira invisível dentro de uma sociedade em que outros valores muitas vezes estão em voga e não necessariamente as pessoas que estão ali. Eu conheci a Carolina Maria de Jesus justamente no momento que eu estava trabalhando ainda como professora e fazendo um trabalho com o livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo. E eu queria algo realmente que fosse mais atual, que fosse realmente do ponto de vista daquela pessoa que vive nessa realidade, na condição de favelada. Foi nesse momento, então, que eu conheci a obra da Carolina Maria de Jesus. E que intensidade, e que realidade, e que forma de apresentar a vida de uma mulher negra, favelada, catadora de papel, mãe solteira, que conseguiu colocar em forma de palavras tudo aquilo que ela sentia. Mas não era apenas uma realidade social, não era apenas a realidade da Carolina, era justamente a qualidade daquilo que ela colocava, daquilo que ela escrevia, o seu lirismo. São 3 horas da manhã. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo, cor de ouro que reluz na luz do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes. Que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar um ambiente, ou este ambiente de fantasia, para esquecer que estou na favela. Vejam, nessa frase, nesse pequeno parágrafo, a qualidade da escrita da Carolina Maria de Jesus. Ela, uma mulher praticamente semi-analfabeta, ela estudou até o 2º ano do ensino fundamental, ou 2º ano, né, do curso primário, como era na época. E ela conseguia, a partir do trabalho que ela tinha, de catar, né, quando ela catava o lixo na rua, quando ela catava papel na rua, separar todo esse material, separar esses cadernos, separar esses livros, e aí ela conseguia, né, a partir daí, ler. Ela era uma devoradora de livros, como ela dizia, devorava as histórias, devorava a parte escrita, e por esse motivo ela ia adquirindo esse vocabulário, essa capacidade de escrita. Carolina Maria de Jesus era uma mulher que vivia uma realidade muito difícil. E justamente por isso a gente vai entender depois, no contexto da obra, tudo isso que ela fala. Por que ela levantava às 3 horas da manhã? Porque era o único momento que ela tinha em completa solidão, ela e ela. Era o momento em que ela usava, por exemplo, para ir ao único ponto da favela, na época a favela do Canindé,
que ficava às margens do rio Tietê e só tinha aquele ponto ali de água potável. E ela procurava ir logo cedo, ser a primeira a chegar, porque ela se sentia muito mal em ficar muitas vezes na fila esperando para conseguir pegar uma lata de água, porque as pessoas da favela, justamente dali, né, as pessoas que moravam naquele espaço, muitas vezes ficavam comentando as coisas tristes que aconteciam ali, as fofocas, e aquilo a incomodava muito. Aquela era uma realidade que ela vivia e ela não queria ouvir aquela realidade. Por quê? Porque aquilo machucava demais. Era uma realidade triste demais. Era a mulher que tinha apanhado do marido, era a outra que teve que se prostituir, era o abuso em vários sentidos, era o alcoolismo. E por outro lado também, ela era a mulher que de uma certa forma era rejeitada pela própria comunidade em que ela vivia. Ela era uma mulher sem marido e ela deixa isso claro em vários trechos do livro, que ela não queria um marido, porque ela via muito bem a condição que muitas mulheres casadas ali viviam, né? Ou com seus companheiros viviam. Então, o que acontecia? Né? O abuso, a violência doméstica, a exploração, e ela não queria isso para ela. Ela dizia, inclusive, que era muito difícil um homem conseguir entender, um marido conseguir entender a paixão que ela tinha pela escrita. E a escrita se torna para ela uma arma para lidar com toda essa realidade, porque ela era rejeitada pela própria condição dela de mulher, de mãe solteira, de mulher sem marido. E para enfrentar essa realidade, ela usava a arma que era escrita. E essa escrita era a forma que ela encontrava de conseguir se posicionar naquela sociedade, que era uma sociedade, que era um lugar, né? Que era uma sociedade, ali nós podemos dizer que era um espaço de violência, que era um espaço de abuso. Ele disse que ia me quebrar a cara, mas eu lhe ensinei que A é A e B é B. Ele é de ferro e eu sou de aço. Não tenho força física, mas as minhas palavras ferem mais do que a espada. E as feridas são incicatrizáveis. Então vejam só a força que essa mulher tinha a partir da palavra. Ela conta no livro que a palavra é tão forte para ela e era tão intimidadora para os outros da comunidade que ela usava a seguinte frase: eu vou colocar você no meu livro. O Audálio Dantas, inclusive, quando esteve diante dessa fala dela, foi o que chamou a atenção. Que livro é esse? Né? Por que ela vai colocar no livro? E era tão forte isso também, que até o próprio pai da filha, né, porque ela tinha 3 filhos, e até o pai da filha caçula dela, que era a Vera, ela era uma forma também de pressioná-lo a pelo menos dar um pouco de dinheiro para ajudar no cuidado da filha. Ela vivia uma realidade realmente muito difícil. Ela lutava dia a dia, com sol, com chuva, para poder realmente colocar a comida na mesa. Muitas vezes ela só tinha um pouco de água, um pouco de pó para fazer um café, e tinha apenas uns pães que ela conseguia comprar. E muitas vezes essa era a alimentação que eles viviam, que eles tinham naquela casa, para aquelas crianças. As crianças muitas vezes choravam de fome, né? Tinham fome, queriam mais e ela não tinha para dar. Quando ela conseguia, pelo menos mais, fazer 2 pratos em casa, um arroz e um feijão, ou então um arroz, um feijão e um pedaço de carne, aquilo para ela realmente era algo de agradecimento. Quando ela fazia 4 pratos, um arroz, um feijão, um repolho e uma carne, aquilo era motivo de júbilo, porque ela realmente conseguiu algo muito maior do que ela imaginava. Ela tinha uma condição ali
de agradecimento. E isso se mostra em vários momentos da sua obra. O dinheiro não deu para comprar carne. Fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura. Ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. Mamãe, vende eu para a dona Julita, porque lá tem comida gostosa. Veja bem, né? Uma criança que pede à mãe para ser vendida para uma pessoa, para uma outra casa, porque lá tem comida gostosa. Como deve ser difícil essa realidade, né? Ouvir isso de um filho. E assim, existem vários momentos na obra em que a Carolina mostra o quanto ela está triste e ela deixa isso registrado, muitas vezes terminando a frase de um dia, daquele diário. Hoje eu estou muito triste. Tão triste que muitas vezes ela chegou a pensar em se suicidar, em matar os filhos, porque ela não teria condições mais de ter como sustentar aquelas crianças. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher que se sentia triste, com raiva, desiludida, ao mesmo tempo ela ganhava uma força tão especial, uma força algo tão intenso, quando ela olhava para aquelas crianças e ela falava, não, eles merecem ter algo melhor do que eu tive. E realmente ela mudava aquela concepção, levantava a cabeça e ia para as ruas para catar papel. E nesse momento, muitas vezes doente, muitas vezes com muito frio, muitas vezes sem ter comido nada, e ela passava mal nas ruas muitas vezes, tendo que ser obrigada a pedir em alguma casa que ela conhecia, pelo menos um copo de leite, um copo de café, algo que pudesse realmente se manter em pé. E isso a deixava muito revoltada, muito triste, mas ao mesmo tempo era uma energia para que ela continuasse lutando. E esse é um exemplo, né, de mulher que realmente, nós podemos dizer, de muitas mulheres, não só de uma mulher, mas de muitas mulheres que lutam por essa realidade, que vivem essa realidade no Brasil e que lutam por ela. Mas o que encanta justamente na Carolina é a capacidade que ela tem de mostrar essa realidade através das suas palavras. Ela usa as palavras justamente para denunciar toda essa realidade. E aí que vem justamente a metáfora deste livro, Quarto de Despejo, uma metáfora criada pela própria Carolina. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam o lixo. E era realmente isso. A favela era o lugar onde eles jogavam o lixo. E ela se sentia exatamente no quarto de despejo, onde tudo ali, tudo aquilo que não se usava ia para lá. Tudo aquilo que a sociedade não queria ia para lá. Então ali jogavam-se os caminhões, por exemplo, chegavam os caminhões dos grandes frigoríficos, das empresas alimentícias e jogavam ali a comida que já estava estragada, a lata que já estava estufada de atum, a melancia que já não podia vender mais, e ali aquelas pessoas comiam, pegavam aquele alimento. Ela mesma teve várias vezes os filhos adoentados por conta da comida estragada. Com o tempo, a carne já não era mais jogada, porque eles colocavam criolina na carne por conta das pessoas que morriam, né, pelas ruas, dos moradores de rua, que morriam pela carne envenenada, pela carne, né, estragada. Então eles passaram a mudar essa realidade, mas ela não. Ali na favela, ela vivia essa realidade, a realidade de tudo aquilo que era jogado fora. A realidade dos excrementos, ela vivia no meio dessa sujeira, vivia no meio ali da inundação,
né, da podridão. Então, ela justamente vivia essa realidade e ali, por esse motivo, ela coloca justamente a metáfora do livro como sendo o quarto de despejo. Estou no quarto de despejo e o que está no quarto de despejo ou se queima ou se joga no lixo. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com os seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. Quando estou na favela, tenho a impressão que sou o objeto, fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. E assim, Carolina vai construindo esse diário. Esse diário que começa no dia 15 de julho de 1955 e finaliza no dia 1º de janeiro de 1960, ano em que o livro dela é publicado, em que a Carolina passa a ser conhecida por tudo aquilo que ela representa. A sua obra passa a ser conhecida pelo que ela é. E aí, justamente, tem outras questões a se resolver. Ela passa a ser muito conhecida, mas a comunidade também passa a ser exposta. E é nesse momento que, mais uma vez, ela sofre a rejeição. Obviamente, os nomes que estavam ali, as pessoas citadas ali, nem sempre gostaram da ideia de ter o seu nome ali exposto, de ter a sua situação ali exposta. Mas essa é a realidade, isso era o que eles viviam. Isso era para mostrar justamente tudo aquilo que ela sofria, o que ela sentia, o que ela passava e de uma forma muito intensa denunciar essa realidade. Realidade essa que os políticos da época, assim como fazem até hoje, se aproveitam. E era um ponto importante ali para ela trazer como discussão. Muitas vezes, na época de eleições, era ela procurada, porque ela tinha uma capacidade, ela era leitora, né? Ela conseguia se expressar pelas palavras e eles queriam que ela justamente colocasse, né? Fizesse com que aquele candidato ganhasse votos. E a resposta dela era sempre a mesma a esses candidatos. Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo o nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que, abordando este grave problema, ele vence nas urnas. Depois, divorcia-se do povo, olha o povo com olhos semicerrados, com um olhar que fere a nossa sensibilidade. E assim, Carolina, apesar de todas as suas dificuldades, ela buscava os seus direitos, ela questionava várias e várias vezes, ela relata nos seus diários que foi excluída do lugar, que foi pedida, né, que foi até impedida, na verdade, de ficar ali, de permanecer, de conversar com o político que lá atrás foi pedir um voto para ela. E esse político, assim que ganhava as eleições, simplesmente virava as costas para essa realidade. E isso a incomodava, isso a deixava realmente muito triste e com muita raiva. Essa raiva, aliás, estava presente sempre, né, na vida de Carolina, porque ela se sentia muito mal em relação a tudo aquilo que acontecia na realidade delas, com as crianças. E aí era um ponto importante também a se destacar. Carolina, ela tinha 3 filhos, sendo 2 meninos e um deles, na época, com 10 anos. E esse menino, que já vivia nessa realidade, infelizmente exposta a todo tipo de sacanagem, né, como ela dizia, que já estava exposto à bandidagem, que estava exposto ao alcoolismo, que estava exposto à exploração, que estava exposto à opressão,
ele começa já, desde pequeno, né, tão pequeno, com 10 anos, a demonstrar algumas atitudes que inclusive o levaram para o juizado de menores. Ela teve que um dia até ir buscar o filho no juizado de menores. Chegando lá, ela pede ao juiz que deixe o menino lá, porque seria uma boca menos para ela alimentar e também ele teria uma possibilidade de ser alguém na vida e talvez ela não tivesse condições de dar isso a ele, ela não tinha marido. O pai do menino, ele era ausente. Ela tem 3 filhos de 3 pais diferentes, porque realmente não assumiram essas crianças. E aí o juiz vira para ela e diz, é melhor que o seu filho fique com a senhora. Não há garantia de que aqui ele vá ser alguém na vida. E aquilo deixou-a realmente muito frustrada. Como, né, um órgão que deveria trabalhar para as crianças não consegue fazer isso? E a criança era algo que ela se preocupava sempre e ela dizia, como pode um adulto ameaçar uma criança com uma peixeira? Como pode um adulto jogar excrementos na cara da criança porque simplesmente ele está brincando na frente do barraco dela? Então isso a deixava muito incomodada. E ela via a realidade de outros meninos como o filho dela ali. O caso de um menino, inclusive, que ela conta que era vizinho de barraco dela, que a avó bebia, a mãe bebia, o pai bebia, e o garoto, com apenas 10 anos, já também se embriagava, ia para a escola embriagado, circulava pela favela embriagado. E isso doía demais. Às vezes, mudam famílias para a favela, com crianças. No início, são educadas, amáveis. Dias depois, usam calão, são soezes, são irrepugnantes. São diamantes que transformam em chumbo, transformam em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Então, essa é a realidade de muitas crianças que viviam ali e aquilo doía muito na Carolina. Ela tinha medo de que seus filhos seguissem esse caminho. Ela tinha medo pela integridade da sua pequena filha, né, na época com 2, 3 aninhos, porque a prostituição infantil também estava presente ali. A maior alegria da Carolina foi o momento em que ela vê os seus 3 filhos alfabetizados. Os seus 3 filhos lendo e escrevendo, porque ali, naquele momento, ela teve a garantia de que os seus filhos teriam um futuro melhor. E esse era o sonho dela, que eles tivessem um futuro melhor que o dela e que assim pudessem sonhar com uma casa de alvenaria, que era o desejo dela. Este livro, mais do que qualquer outro livro, é uma forte reflexão da realidade brasileira. É uma marca que fica de uma mulher negra, da cultura negra, e ela se orgulhava disso, ela se orgulhava de ser negra, ela se orgulhava muitas vezes, apesar de em alguns momentos desejar ser homem para poder enfrentar melhor a realidade, ela se orgulhava de ser mulher. Ela chega até a dizer, se houver reencarnação, eu quero voltar da mesma cor, eu quero voltar negra e quero voltar mulher. Porque assim eu poderei novamente continuar a minha trajetória e continuar deixando esse legado que eu estou deixando para o mundo. E a Carolina exatamente fez isso, ela deixou um legado para o mundo. Ela deixou uma história que não só é a realidade brasileira, mas é a história de uma mulher que conseguiu, com a sua pouca escolaridade, que conseguiu, com a sua precária realidade, nunca deixar de escrever. Ela escrevia todos os dias e ela registrou tudo aquilo como se fosse realmente o maior bem que ela poderia deixar para os seus filhos e para o Brasil. Eu só espero, como
hoje escritora também que o sou, e que trabalho com as histórias, que a Carolina, depois desses 42 anos, tenha realmente esse reconhecimento que ela precisa ter e que é digno dela ter dentro dessa realidade brasileira. E que essa realidade que ela traz, que ela trouxe à tona, que é a realidade ainda de muitos brasileiros, independente, né, de quem está no governo, que essa realidade também seja olhada com mais carinho e com mais atenção.